GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 7, Capítulo 1. Antecedentes sociais. Uma produção RPG Next. Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais uma regra do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio, nós vamos falar dos antecedentes sociais. Esse episódio descreve a cultura, o desenvolvimento tecnológico, idiomas, línguas que os personagens falam ou pelas quais ele se comunica. E vamos direto ao episódio. Primeira coisa que nós temos de falar é sobre o nível tecnológico. O nível tecnológico, ele é um número que indica o grau de desenvolvimento de uma sociedade. Quanto mais avançada é essa sociedade, maior é o nível tecnológico. E ele afeta diretamente os recursos iniciais que o personagem vai ter e quais perícias ele pode aprender, quais interações ele vai ter. E algumas perícias variam de acordo com o nível tecnológico. Na página 27, nós temos uma tabela do nível tecnológico e recursos iniciais. O mestre vai dizer qual é o nível tecnológico inicial da campanha. O personagem não precisa necessariamente ser do mesmo nível tecnológico da campanha. Ele pode, por algum motivo ou outro, antecedentes incomuns, ou ser de uma cultura mais avançada, ou ser de uma cultura mais primitiva. Então, o personagem tem o seu próprio NT, com o qual ele está familiarizado, e isso daí pode ser o mesmo da campanha, ou ser diferente. Agora, se o personagem tiver um nível tecnológico menor do que o da campanha, isso é para ele uma desvantagem, que dá menos 5 pontos por nível de NT abaixo do NT da campanha. Ou seja, se a campanha for, por exemplo, do NT 8 e o personagem for de NT 6, ele tem 2 níveis a menos do que o NT da campanha. Então ele tem menos 10 pontos por conta disso. O que isso acarreta? Ele não começa com nenhum conhecimento, ou seja, ele não tem nenhum valor pré-definido de perícias de NT mais alto do que o dele. Na prática, ele não pode aprender essas perícias a não ser que encontre um professor que esteja disposto a ensinar. As perícias baseadas em DX. As perícias baseadas em IQ não podem ser aprendidas, a não ser que ele recompre essa desvantagem. Naturalmente, para ele fazer isso, ele precisa de um longo tempo de reeducação. NT alto. O personagem ele tem um nível tecnológico acima do nível tecnológico da campanha. Isso daí custa 5 pontos por nível de diferença. Então, ele tem algumas perícias, ele pode começar com perícias de nível tecnológico mais alto do que aqueles da campanha. Isso traz algumas dificuldades quando ele estiver usando equipamentos e perícias de nível tecnológico mais básico, mas traz uma vantagem, pois mesmo ele não tendo os equipamentos do seu nível tecnológico, ele tem um conhecimento que lhe dá uma facilidade para fazer certas coisas. Um médico ou cientista do nível tecnológico mais alto tem um conhecimento muito mais útil. Cultura. O personagem está automaticamente familiarizado com as peculiaridades sociais da sua cultura, não importando qual ela seja, ele pode vir de uma cultura ou outra. Então ele já sabe como agir, como se portar dentro daquela cultura. Se ele estiver lidando com uma cultura estranha, ou seja, uma cultura diferente da cultura com a qual ele está acostumado, ele vai ter um redutor de menos 3 para utilizar qualquer perícia que lide diretamente com isso. Sex appeal, boemia, conhecer, criminologia, dança, detecção de mentiras, diplomacia, várias outras perícias. A não ser que ele compre uma vantagem chamada familiaridade cultural. Essa vantagem custa apenas 1 ponto para uma cultura próxima da mesma espécie, por exemplo, um humano ocidental que entrou em contato com uma cultura oriental. Se ele não tiver comprado essa vantagem, ele estaria com esse redutor de menos 3, mas comprando, pagando apenas 1 ponto, ele tem essa familiaridade, pode se portar normalmente dentro daquela cultura. Ou ela custa 2 pontos se for uma cultura muito diferente, por exemplo, uma cultura alienígena ou de outros planos dimensionais, seja lá o que for. Idiomas. O GURPS ele assume que a maioria das personagens é capaz de ler e escrever na sua língua materna. Essa habilidade não custa nenhum ponto. Entretanto, o personagem pode querer ter uma habilidade de se comunicar em outras línguas. E isso daí custa pontos de
vantagem. E o custo dessa vantagem varia de acordo com o nível de compreensão que ele tem daquela língua. Pode ser nenhum, ele é completamente incapaz de entender esse idioma, então 0 pontos. Uma capacidade rudimentar, ele é capaz de reconhecer palavras importantes, entender frases simples. Ele sofre uma penalidade de -3 para utilizar perícias que dependam daquele idioma. É aquele estrangeiro que não sabe falar nada. Isso daí custa 2 pontos por idioma. Por exemplo, você é um personagem que fala português. Você quer ter um conhecimento rudimentar de inglês, falar "How are you? The book's on the table" e coisas assim, você paga só 2 pontos por personagem. Com sotaque, o personagem é capaz de se comunicar de forma clara, mesmo sob pressão. No entanto, a fala e a escrita são peculiares e está claro que aquela não é sua língua materna. Ele tem um sotaque. O americano chegando aqui: "Como você está? Está tudo bem? Eu saber que você ser fulano." Entendeu? Então tem um sotaque. Você sabe claramente que aquela pessoa não é um falante natural. Custa apenas 4 pontos por idioma. Nível de compreensão de língua materna. O personagem domina completamente um determinado idioma, inclusive as expressões idiomáticas, e é capaz de entender e pensar nesse idioma. Ele não sofre penalidades por estar falando naquela língua estrangeira. Isso aí custa 6 pontos por idioma. Se você quiser ter nível de competência e incompetência excepcionais, por exemplo, um grande orador, escritor, mestres da linguagem, eles têm que ser criados já com nível de compreensão materna e aprender as perícias de oratória, escrita em níveis elevados. Pessoas que têm uma educação precária, que mal dominam o seu próprio idioma, deveriam adquirir uma diferença de pontos entre seu nível real de compreensão e o nível materno, como uma desvantagem. Imagine, por exemplo, o cara que nasceu num território que fala português e não sabe se comunicar bem em português. Ele pode ter um nível rudimentar da sua própria língua. E aí seria uma desvantagem, né? Você iria pelo nível inverso de -4 pontos. A língua falada versus a língua escrita. Esses custos em pontos assumem que o personagem lê, escreve e fala igualmente bem o seu idioma. Se os níveis de habilidade na sua fala e escrita forem diferentes, você tem que escolher os níveis de compreensão diferentes para cada e paga metade do custo para cada uma deles. Vamos supor que o personagem sabe falar francês, mas não sabe escrever francês. Então, ele vai comprar o francês na língua materna e pode colocar um redutor como nenhum, que seria, no caso seria 3, ele ganharia -3 pontos por essa desvantagem. Ele seria capaz de falar normalmente, mas não seria capaz de escrever. Um personagem alfabetizado, ele consegue entender, ler e escrever competentemente de velocidade normal. O semi-alfabetizado, ele tem um nível rudimentar de compreensão da língua. Indica que o personagem tem que ler devagar. Um semi-alfabetizado precisa de 3 minutos para ler uma frase simples. E precisaria ter sucesso num teste de IQ para compreender completamente seu significado. Muitas palavras são ininteligíveis para uma pessoa semi-alfabetizada, incluindo algumas palavras bem simples. O analfabeto, ele não tem nenhum nível de compreensão da língua escrita. Indica que o personagem realmente não sabe ler naquele idioma. Placas, pergaminhos, nomes de livros e mapa, mas não necessariamente o próprio mapa, mas os nomes que estão no mapa são completamente ininteligíveis. O jogador pode conversar com o mestre sobre determinadas coisas, mas o personagem não entende nada do que está escrito. Num mundo com NT menor ou igual a 4, é possível passar a vida inteira sem precisar ler. Nesses cenários, o analfabetismo ou semi-analfabetismo é a norma. A maioria das pessoas tem um nível de compreensão materna da língua falada, mas nenhum da língua escrita, né? Ou rudimentar. Ser um analfabeto no seu próprio idioma é uma desvantagem de -3 pontos. Ser uma linguagem rudimentar é -2 pontos. Se o analfabetismo for a regra do cenário, esses pontos de -3 ou -2 não devem ser levados em conta nos limites de pontos de desvantagem. Linguagem de sinais. Uma linguagem de sinais verdadeira, ela é complexa, é capaz de comunicar praticamente qualquer conceito. É como se fosse um outro tipo de linguagem. Só que a linguagem de sinais tem uma diferença. Ela tem uma forma, que é a de sinais, ao invés de duas, falada e escrita. Por esse motivo, ela custa metade dos outros idiomas. 1 ponto para o nível rudimentar, 2 para o nível com sotaque e 3 para o nível materno. O personagem com a desvantagem surdez ou mudez começam com o domínio da linguagem de sinais e capacidade da escrita em um idioma normal.
ambos no nível da materna ao invés da habilidade de falar ou escrever em nenhuma língua. Personagens analfabetos ou incompetentes no idioma de sinais podem reduzir suas habilidades linguísticas usando as regras habituais. Para aprender um novo idioma, o personagem deve seguir as regras para o aprendizado de perícias, na página 292. 200 horas de estudo dão ao personagem 1 ponto de personagem para ser gasto. Observe que o estudo de idiomas é 4 vezes mais difícil ser um professor. Um personagem que vive em outro país e fala constantemente o idioma local recebe automaticamente 4 horas por dia de treinamento. Não há necessidade de se alocar um tempo específico para o estudo, a menos que o personagem queira aprender mais rápido do que esse padrão. Com isso, a cada 50 dias em um país estrangeiro, o personagem recebe 1 ponto para gastar naquele idioma. Hoje terminamos esse episódio e esperamos que você tenha gostado. Se você gosta dos nossos episódios, acompanhe a gente na campanha do Padrim, em www.padrim.com.br/rpgnext. Doando apenas R$1, você já está ajudando a beça gente. Com R$2, você já entra no grupo dos padrinhos e consegue ouvir um contato mais juntinho da gente, com muitas loucuras inimagináveis. Fique conosco aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.